comecei o dia chateado. Eu perdi o sono, inclusive, nessa madrugada. Eu dormi mais cedo ontem, assim sempre faço de terça para quarta quando tem Champions, para poder ter um descanso maior e tal. Eu sempre acordo muito cedo. E cedo é cedo mesmo, antes das 6 da manhã. Mas hoje eu perdi o sono às 4 da manhã. E não consegui voltar a dormir. Acabei vendo um pedaço de uma série. Aí já comecei logo a trabalhar, fazer minhas anotações para Champions, para o jogo Real Madrid e Juventus. E nesse momento eu fiquei sabendo que ontem o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro absolveu, em primeira instância, 7 réus que tinham sido denunciados pela tragédia do Ninho do Urubu. E fiquei chateado por várias razões. Primeiro porque lembrei das imagens, lembrei da série O Ninho, Futebol e Tragédia, que tem disponível aí no Netflix, com a direção do Pedro Asbeg. Lembrei do drama dos familiares. Lembrei que 3 réus já tinham, por diversas razões, já tinham sido deixados de lado pela justiça. E ontem 7 deles foram absolvidos. Ah, falta de provas e tal. Juridicamente, tem lá a explicação. Eram diretores, inclusive o diretor adjunto de patrimônio do Flamengo, que aparece lá na decisão do juiz, do excelentíssimo juiz, que ele não tinha como saber de nada e tal. Enfim, explicações das mais variadas possíveis. De engenheiros que tinham sido contratados para instalar ar-condicionado e os containers. Eram 11 denunciados desde o início. E aos poucos eles foram sendo deixados de lado no processo. Primeiro que é uma tragédia que está sem uma explicação plausível desde fevereiro de 2019. Desde fevereiro de 2019. E a resolução em primeira instância chega em outubro de 2025. Já é uma maluquice, em primeira instância. Porque ainda vai recorrer, ainda vai... Mas por alguma razão da nossa justiça, tem gente que consegue ir protelando, né? E aí eu já ia começar o programa falando sobre isso, da minha indignação, porque se tem uma coisa que eu não conheço, é de direito. Direito penal, criminal e tal. Eu não conheço de direito. Então eu não posso dizer que não tinham provas ou que tinham, que o juiz tomou uma decisão errada ou acertada. Eu não posso dizer. Mas eu, mesmo sem conhecimento algum de direito, posso garantir que é impossível que não tenha pelo menos uma pessoa responsável por essa tragédia. É impossível. É impossível que se faça uma denúncia contra 11 pessoas e não encontrem um responsável. Evidente que são vários. Mas é impossível que você chegue no final da análise de provas, coleta de depoimentos. É impossível que você chegue à seguinte conclusão. Cara, ninguém aqui teve culpa. Ninguém. Puxa vida, esse aqui, ó, não tinha por que saber. Esse aqui, não... Pô, esse ele não tinha que saber, porque a responsabilidade era do outro, tá? E o outro? Não, mas o outro, ele não tinha... Cara, é um jogo de empurra que é capaz de, daqui a pouco, colocarem as culpas nas crianças, nos jovens que morreram. Os culpados foram eles. 10 perderam a vida, entre 14 e 16 anos. E faltando 5 minutos para entrar no ar hoje, eu recebi uma mensagem do Pedro Asbeg, do diretor da série O Ninho, Futebol e Tragédia. E eu queria mostrar pelo menos um pedacinho dessa
dessa nota oficial, ô Piero, porque ele me enviou a nota oficial diante da indignação das famílias. Beleza. E de todo mundo, porque não são só as famílias que estão indignadas, mas é evidente que isso pega muito mais forte nas famílias das vítimas do incêndio do Ninho Urubu, que tem uma associação. E tem uma nota que eu vou passar aqui rapidinho. Associação que congrega mães, pais, irmãos, demais familiares das 10 vítimas, manifesta seu profundo e irrevogável protesto diante da decisão da 36ª Vara Criminal. Entendemos que o papel da justiça, e eu estou passando aqui mais rápido, pulando algumas linhas, pegando o mais importante, entendemos que o papel da justiça não se limita à aplicação da lei em casos individuais, mas exerce uma função pedagógica essencial na prevenção de novos episódios semelhantes, enviando mensagem clara à sociedade de que negligências de segurança, falhas na estrutura técnica e irresponsabilidades não serão toleradas, que é o contrário que a justiça está passando de mensagem, né? Relembremos que os jovens falecidos, adolescentes em formação, dormiam em contêineres improvisados, sem alvará, com indícios de falha elétrica, grades de janelas que dificultavam a saída, entre outras condições de insegurança. A absolvição dos acusados, sob o argumento de que não se conseguiu individualizar, fragiliza o mecanismo de proteção à vida, e tem toda uma explicação. Vamos mais um pouquinho? Pode passar. A Favinu seguirá em busca de justiça e na esperança de que a decisão seja revista e assim reitera seu pedido de que o processo seja acompanhado com rigor. Para que a morte desses adolescentes não seja em vão, seguiremos exigindo dos órgãos de fiscalização e do poder público em geral a implementação de medidas concretas para tornar obrigatórias auditorias frequentes e manutenção preventiva em alojamentos de atletas. Reafirmamos que a memória dos jovens não será silenciada. A decisão judicial, ao não reconhecer a responsabilização penal, representa uma falha grave do sistema de justiça. Conclamamos a imprensa, entidades de defesa dos direitos humanos, movimentos esportivos e toda a sociedade a não permitir que essa decisão se transforme em precedente de que a segurança de crianças e adolescentes pode ser tratada com negligência criminosa. E eu vou fazer minha parte, o que tiver dentro do meu alcance. A vida dos nossos filhos tem um valor irreparável e, em memória aos 10 garotos inocentes, lutaremos até o fim por uma justiça efetiva. Aos torcedores do Flamengo, isso aqui é importante, tá? Só pra gente encerrar. Aos torcedores do Flamengo e a todos que amam o futebol e as crianças, a associação faz um apelo. Que a paixão pelos clubes se traduza também em compromisso com a vida. Que o amor pelo esporte, que move milhões de corações, seja também amor pela segurança, pela ética, pela memória daqueles 10 meninos que sonhavam em vestir com orgulho a camisa rubro-negra ou de outros mantos sagrados. O verdadeiro espírito esportivo exige empatia, responsabilidade e humanidade. Honrar esses valores é proteger as futuras gerações de atletas e garantir que o futebol continue sendo motivo de alegria, nunca de luto. É importante que a gente tente separar o clubismo nesse momento, tanto de quem defende uma parte como de quem acusa uma parte, para não misturar. Porque é evidente que são pessoas que assinaram em nome do clube, que tomaram decisões em nome do clube, que tiveram atitudes representando o clube. O clube, ele não tem uma pessoa que seja o clube. O clube é feito dos seus milhares, milhões de torcedores, enfim. Tem nome e tem CPF o responsável. E o descaso com que as famílias foram tratadas na sequência também tem. Porque eu sei que é fácil chegar e falar: ah, o Flamengo tratou com desprezo as famílias. Não. Várias pessoas que falavam em nome do Flamengo trataram com descaso. Várias. E basta ver o documentário. Basta ver o documentário. Então, assim, vamos ter cuidado na hora de sair acusando todo mundo, mas também vamos ter o cuidado de saber que muita gente que assinou em nome do Flamengo desprezou a vida dessas crianças. E a justiça agora tem que dar uma resposta, porque é evidente que vai recorrer. E eles vão explicar para a sociedade, precisam explicar para a sociedade com mais detalhes por que ninguém foi responsabilizado. Como é que não tem
pelo menos um responsável. Um responsável pela morte de 10 pessoas. É inadmissível.